tempo todo, através da desinformação, manipular eleitores nordestinos. Esse tipo de atitude não pode atrapalhar a reforma da Previdência? O parlamento não é tão raso como vocês estão pensando, tá certo? Lá dentro tem as pessoas, a grande maioria, quase todos. Ah, pelo amor de Deus, vai. Se eu chamar você de feia agora, acabou o mundo. Todas as mulheres vão estar contra mim. Se eu falar que você é feia, todas as mulheres do Brasil estarão contra mim. Presidente, eu sou nordestino e não tenho nada contra o senhor, viu? Então, obrigado aí. Ao contrário. Eles acham que o Nordeste é uma massa de manobra da esquerda. Na verdade, a imprensa brasileira está com saudade do PT. Tá certo? Vocês lembram o Lula? Pera, deixa eu falar. Você que continua gravando aí. Depois você passa em vídeo aí. Olha, eu te perguntei alguma coisa? Eu quero saber se eu te perguntei alguma coisa. Tá certo? Não te perguntei nada. O Lula, poucos anos, durante a campanha dele, quando foi eleito a primeira vez, ele disse claramente que vivia nas Europas, né, dizendo que no Brasil tinha 30 milhões de crianças na rua. O que vocês falaram? Vocês não falaram nada sobre isso? Uma propaganda negativa do Brasil o tempo todo lá fora. O tempo todo lá fora, falando contra o Brasil. Por isso a nossa imagem é tão ruim fora do Brasil. Não é porque existe fome no Brasil, não é porque existe pobreza, não é porque existe 13 milhões de desempregados? Pergunta pro Lula. O Lula falou que acabou com a fome, com a miséria. Tudo está uma maravilha com o Lula. Você quer que eu empregue? Não são 13 milhões, são mais de 30 milhões. Porque a metodologia do IBGE não traduz os números sua veracidade. Você sabia que quem recebe Bolsa Família é tido como empregado? Você sabia disso? Você sabe, né? Mas não querem falar. Quem recebe, por exemplo, quem está desempregado? Quem está desempregado mais de um ano, pela metodologia do IBGE, é tido como empregado? Que 1/4 da população brasileira vive de Bolsa Família. Tá certo? Vocês sabiam? Vocês sabem disso. Então os números mentem aqui no Brasil. Você está tentando mudar essa herança que nós recebemos em falar a verdade. Se eu tivesse falado que 80 milhões passam fome no Brasil, eu estaria sendo aplaudido por vocês da mídia. O senhor já decidiu sobre o saque do FGTS? Não, que a palavra final eu vou ouvir a semana que vem agora a equipe econômica. Pequenos acertos estão sendo feitos. Nós não queremos desidratar a questão da Minha Casa Minha Vida, que é importante para quem precisa de uma casa, tá certo? E não queremos ser irresponsáveis, não. Mas, presidente, o que a gente soube é que há duas propostas na mesa do senhor. Uma para que seja autorizado contas ativas e inativas. Tem, sim. Não está na minha mesa. Está na mesa do Paulo Guedes. Vai chegar na minha mesa. Quem entende economia é ele, não sou eu. Dilma entendia de economia. Você viu o que ela fez com a energia elétrica, com os combustíveis? Vocês viram? Ela entendia de economia. Ela é economista, se não me engano, é isso? Tá vendo? Pela orientação que o senhor já recebeu da equipe econômica, o senhor está mais disposto a qual das opções? Não. A palavra final é o doutor Paulo Guedes, é o meu médico. Vai ter reunião essa semana? É lógico que vai ter, amanhã vai ter, pode fazer plantão, que vão ter 2 ministros visitando amanhã cedo aqui, em horários distintos. O trabalho nosso é 24 horas, praticamente 24 horas, né? 7 dias por semana. O senhor pensa em outras medidas para estimular a economia, presidente? Olha, nós estamos fazendo a MP da Liberdade Econômica, é desburocratizar. Está tendo uma polêmica agora, em nenhum momento vocês da mídia, né, vão ter um vídeo meu falando que vou acabar com a multa de 40% do FGTS. O que eu falei, vocês vão achar, vocês não, em grande parte, não vi, por exemplo, mostrando isso aí. O que eu falei? O presidente era Fernando Henrique Cardoso, o ministro da Economia era o Francisco Dornelles, e resolveram criar uma multa adicional de 40% para quem fosse demitido sem justa causa, né, no FGTS. Então, no momento, o objetivo era impedir demissões. Sim, muita gente não demitiu porque ficava muito cara a demissão. E dificilmente você dá uma demissão por justa causa. Tá certo? Mesmo você dando, o cara está com ação contra você, é difícil ganhar uma ação nesse sentido. Então, os patrões pagavam. Mas, assim como quem estava empregado ficou mais difícil ser demitido, quem empregava começou a não empregar mais, pensando numa possível demissão. Eu monto um negócio aí, contrato 50 pessoas, não consigo vender. Olha a situação complicada que eu fico. E eu tenho falado do coração, né? Quem me critica é o seguinte, né? É mais fácil defender empregado, que a massa é muito grande. E o voto de um patrão de empregado vale a mesma coisa, e não quero mudar o valor do voto, por favor.
Vai estar na manchete amanhã que eu quero que o patrão valha 10 o voto dele, o empregado valha 1. Não é isso. Tá? E a questão dos direitos é muito bacana. Até o país do mais direito do mundo. Também estou vendo americano para burro no Brasil vindo para cá por causa da estabilidade do emprego. Tá certo? Vocês estão vendo americano para cá de montão? Japonês, sul-coreano, todo mundo que vem no Brasil, dada a estabilidade do emprego. Pode continuar balançando a cabeça. Você é muito jovem, aí num dia você vai mudar a sua cabeça, tá certo? Então, olha só. Agora, muito pelo contrário, pessoal que ir para os Estados Unidos, lá não tem direito nenhum. Não estou pregando isso. O mercado vai se ajustar. A nossa mão de obra está sendo uma das mais caras do mundo. É igual você, que deve ser solteiro, não sei, tá com a sua vida particular, se casar um dia. Se quiser, ao começar a morar com o marido, né, ou com a esposa, não sei. Se quiser ter mais direito um do que o outro, vai acabar o casamento. Aquilo que sempre falei, na briga de classe do Brasil, né? Branco e negro, homo e hétero, pai e filho, também é entre patrão e empregado. O empregado e o patrão tem que ser uma coisa só. Porque o patrão faturando mais, ele vai vender mais e tem condições de dar um 14º salário, dar um benefício para o seu empregado. Agora aquela velha história, eu sei que eu tenho que falar que é difícil ser patrão, daí o cara responde, é mais difícil ser empregado. Eu estou pensando em lançar o programa Minha Primeira Empresa, para quem é empregado, tem um dinheirinho talvez do BNDES, e abrir a empresa dele, ele contrata 50 caras, sem problema nenhum. Então, o que acontece no Brasil? O salário é alto para quem paga e pouco para quem recebe. Isso é uma verdade que vocês da mídia não estão acostumados a ouvir a verdade. Nós temos 2 trilhões passando fome no Brasil. Eu sou professor e falo isso na minha sala de aula. Tá? Então, não tem data ainda, eu apenas estou falando aqui que pretendo. Presidente, o saque do FGTS, o optativo é unanimidade dentro do... Não, olha só. Se eu falar para você alguma coisa aqui, mudar terça-feira, o que vocês vão falar? O presidente recuou. O que vocês mais falam é que eu recuei. O que vocês mais falam? Adoro. Vocês inventam, vocês da mídia inventam uma mentira, daí na frente eu falo, é mentira. Eles falam, o Bolsonaro recuou. É o tempo todo assim. O dia que vocês se conscientizarem da força que vocês têm, vocês ajudam a mudar o Brasil. Com um tal de João 832, falando a verdade. Tá? Muito bem, Bolsonaro. A imprensa mentiu quando você disse que não existe como... Da forma como é pregada lá fora, tá? Não existe a forma no Brasil. O que eu falei é que no Brasil se come mal. No Brasil tem uma professora aqui, se come mal. Eu mesmo tenho O cara fala, o cara é presidente, né? O cara é deputado. Eu já fui capitão do exército, tenente, estudei, ralei, feito um desgraçado, com os bons professores, no tempo que o professor tinha como exercer a autoridade em sala de aula e prosseguir na vida. O que tira o homem da miséria não são bolsas, meu Deus do céu, é conhecimento. É conhecimento. Criaram bolsa para manter um pessoal como fosse num curral eleitoral, ameaçando. O Nordeste foi muito utilizado contra mim, dizendo que ia acabar com o Bolsa Família. Eu dei o 13º para o Bolsa Família. Agora, o governador de Pernambuco, há poucos meses, anunciou na grande mídia de Pernambuco que ele deu o 13º. Enquanto, na verdade, esse projeto 13º morreu no Senado por um relator do PT. Então, a verdade liberta a gente. Não fique pensando a vocês que eu tenho um prazer em ficar o tempo todo aqui. Eu estou em prisão domiciliar. Tá muito bacana ali, mas virou uma rotina. Estou levando minha filha numa aula de equitação agora, vai chegar um pouquinho atrasada, mas como sou presidente, dá pra gente, né? Aí vou dar um golpe no professor, me quebra o galho aí. Eu vou dar um golpe, se você não quiser falar que não, prerrogativo, privilégio meu, tá certo? Até que uns raros momentos que eu posso estar com a minha filha. Cadê a Laura? Já tá no carro. É bom até por questão de segurança, não por causa de vocês, não pode ter alguém infiltrado aí. Tá? Presidente, o senhor tem sido... Há críticas quanto à política do FGTS, que ela estimula a economia no curto prazo. Sim, sim. Ser uma medida concordo contigo, tem razão. Nós estamos no sufoco. Está no sufoco. Você não tem alternativa, cara. Você está morrendo afogado aqui, um canudinho de 10 centímetros, você consegue respirar, que nós estamos fazendo. É uma verdade. É verdade. Gostaria que não precisasse fazer isso aí, é verdade. Nós estamos no sufoco. Nós queremos evitar que o governo pare, dado o orçamento nosso completamente comprometido. Deve ter um novo corte agora, para você adiantar para você. O que deve acontecer? Não fala que vai acontecer. Tá certo?
É um novo corte agora, 2 bilhões e meio. Uma merreca, concorda que é uma merreca perto do orçamento de trilionário nosso? Trilionário nosso é uma pouca coisa. Perto do orçamento de trilhão, 2 bilhões e meio é pouco. O que estamos decidindo aqui, equipe econômica? Em vez de cortar em 6 ou 7, 8 ministérios, todo mundo morrer praticamente, corta de um só, vamos matar um ministério só. Estou sendo obrigado a decidir, né, aquela história da Sofia, como é que é o nome aí? Aí tem que decidir por um filho, estamos chegando a esse ponto. Por quê? Agora, como é que nós podemos tirar o Brasil do sufoco, meu Deus do céu? Então segunda-feira não vou te adiantar. Vai ter esse contingenciamento de 2,5 bilhões, presidente, é isso? O que está sendo estudado, que deve, obrigado professora, que deve ser anunciado, tá certo? Infelizmente, daqui a alguns dias, mais um corte. Se caso contrário, eu pedalo, eu entro na lei de responsabilidade fiscal. É um impeachment, né, contra mim. Tá certo? Vocês podem ver, quando se fala em corrupção, em nenhum momento chegou qualquer pessoa no meu gabinete e falou, troca essa vírgula desse decreto que a gente conversa lá fora. Tá certo? É obrigação minha. Nós que nunca tivemos um governo assim, estamos fazendo o possível e sabemos que tem problema. O aparelhamento do Estado não é apenas pessoas, né, de esquerda, com a mentalidade completamente uma mente corrompida, tá certo? E leis também. Repetir para vocês, professor, eu quero fazer da Baía de Angra uma Cancún brasileira. Cancún fatura 12 bilhões de dólares por ano. Você sabe qual é o faturamento da Baía de Angra, o turismo? Eu vou te falar a receita. Professor, me ajuda. A receita vem de cuscuz na estrada. Tem vários tipos de cuscuz. Tem com 2S, 2E, 1SZ e ZS. Tá, tem cuscuz na estrada. Tem água de coco e tem cocoroca frita. Por que eu não posso, no momento, sonhar em fazer da Baía de Angra a nossa Cancún? Porque tem um decreto, né, dos chiitas ambientais do passado que transformou aquela área, 29 reservas geográficas, né, em estação ecológica. E eu não sou professora, desculpa, fiquei sabendo há pouco tempo, né, que um decreto que mexe com o meio ambiente só pode ser revogado por uma lei. Presidente, quando é que o senhor deve encaminhar ao Congresso a mensagem indicando o deputado Eduardo Bolsonaro para a embaixada? Estou aguardando o retorno do governo americano. Primeiro... E a questão do FGTS, da multa de 40%, então isso não está em... Não vou propor, não. Eu até tenho falado o seguinte, assim como eu não vou propor trabalho infantil. Professora, não vou propor... Deixa eu terminar. Criança no Brasil, se quiser lavar meu carro com 12 anos de idade, não pode. Mas pegar um paralelepípedo de crack e fumar, pode. Isso aí. Pode. As incoerências, né? Daí agora a revista Época, vocês têm alguém da Época aqui, foi na minha cidade, Eldorado Paulista, né? Que eu trabalhava desde 9 anos de idade, começou a perguntar para as pessoas se era verdade ou não. Daí chegaram à conclusão que eu não tinha carteira de trabalho. A revista Época, 1963, 64, carteira de trabalho. Eu acho que nem para adulto quase existia nessa época, né? Raríssimo tinha carteira de trabalho. Perguntar se tinha 9 anos de idade, tinha ou não. Daí pegou gente que eu conheço, professor? 10, 15, 20 anos mais nova do que eu, daí falou, não, eu nunca trabalhei na fazenda não. 20 anos mais nova do que eu, quando eu trabalhava faltava 10 anos para eu nascer, mas botou na matéria que colegas meus de infância, é verdade, alguns colegas de infância que não trabalhavam na fazenda, mas não tem problema não. O que interessa, tá? Eu consegui fazer boas escolas, prestei concurso para a Escola Preparatória de Cadeia do Exército, 200 vagas por candidato e fui aprovado. Logo depois, prestei concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras, 38 vagas no Brasil todo e fui aprovado, sem cursinho. O único cursinho que eu fiz, professora, foi o Instituto Universal Brasileiro por Correspondência. Eletricidade e português. Tá? E me considero um vitorioso. E isso que eu estou fazendo aqui é missão. A presidência é missão. E faço com prazer. O corte no orçamento é 2,5, presidente? Oi? O corte no orçamento? Está uma previsão de 2 bilhões e meio. Me desculpe, é pouca coisa. Olha só, pessoal. É bom de conversar. Eu não sei se vão publicar amanhã, né? Mas tudo bem. Eu vou continuar errando. Não estou seguindo o conselho das pessoas. Eu acho que não devia conversar com vocês. Equipe que eu não perguntei. A taxa Selic, vamos supor que baixe 1%. Não é na canetada, que não sou Dilma Rousseff, por favor, tá? Não sou Dilma, tá? 1%. Equivale a quanto de economia para os cofres? Sabe quanto equivale, professora? 1%? 40 bilhões de reais. Então, se cortasse, agora é só fazer as contas, né? 2,68, fazer as contas aí. 0, alguma coisa,
abaixo, não precisava fazer isso aí. Agora não querem interferir, que vão falar, igual falaram mentirosamente, que eu interferi no preço do combustível lá atrás. Eu liguei pro presidente da Petrobras e falei, no dia, 100º dia de aniversário, você está botando óleo diesel, aniversário do governo, né? Está botando óleo diesel na minha festa. E ele resolveu suspender o aumento de 5,7 e na terça ou quarta-feira seguinte deu 5,2 de reajuste. A empresa falou, o Dilma de calça interferiu. Mentira! Mas é o tempo todo assim. Agora, o combustível está caindo de preço. Dá uma força pra gente, ajuda, porque a gente precisa divulgar. Na ponta, no final na bomba não está caindo o preço do combustível. Está mais baixo que anos atrás o combustível na refinaria, né? E não está caindo na bomba. Eu sei que ele tem impostos federais, tem impostos estaduais e até municipais. Mas tem uma margem enorme de lucro que está na mão de monopólios. Por isso que o Paulo Guedes quer acabar com o monopólio do refino, acabar com o monopólio do transporte. Olha só, corri atrás igual um desgraçado. Estou trabalhando desde 2, 3 anos mais ou menos. Por que o cara que fabrica etanol lá na fazenda dele, né, tem uma usina ali, fabrica etanol ali, ele não pode vender diretamente para o posto? Ele tem que andar às vezes 200 km para lá, 200 para cá, para botar no posto de gasolina em frente à usina dele. Passamos no Senado, está na Câmara, está agora. A agência, o poder da agência, por isso que eu falei que você, rainha da Inglaterra, se aprovarem. Eu vetei, se por acaso o Congresso derrubar o veto do tocante à indicação de presidente de agência. A agência, para o bem ou para o mal, tem um poder enorme, enorme. Já estão inventando novos impostos, de modo que não compense mais o usineiro pegar o álcool dele, o etanol, e vender no posto a 1 km da tua usina. Esse é o Brasil. É que muita gente só pensa em se dar bem. Tá? Eu acho que todo mundo tem direito de ser feliz e se dar bem, mas não dessa forma. É duro brigar contra isso. Quem defende o corte de juros, eu não entendi. Equipe econômica. Não, peraí. Corte de juros, desculpa aqui. Eu perguntei, que eu não sabia, a taxa Selic no governo Fernando Cardoso, acho que passou de 50%. Olha a festa, como subiu a nossa dívida. Fernando Henrique Cardoso, o adorado pela mídia brasileira. A dívida foi lá para cima. É a mesma coisa que está na mão do agiota. Eu estou cobrando 10% ao mês, depois ele cobra por vários meses 50%. Aquela pessoa nunca mais vai pagar a tua dívida. Nós estamos, eu acho, já passou de 4 trilhões de reais nossa dívida interna. Pagar como esse negócio? Mais de $1 trilhão. Como pagar isso daí? Quase, nós pagamos de juros por ano, né, como diz o Paulo Guedes, um plano Marshall. Toda a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial, nós pagamos de juros. Olha que situação que nós nos encontramos. Você tem conversado com o presidente Roberto Campos Neto sobre a possibilidade de corte de juros? Não falo. Olha, eu não falo certas coisas para evitar dizer que eu estou interferindo. O que ele tem falado é o seguinte, que as medidas tomadas já se sente um reflexo numa menor taxa de juros a longo prazo. Isso ele tem falado. Presidente, o quê? Não, eles estão pedindo aqui, como tem recesso parlamentar, é uma semana, 10 dias, que está nas férias, ou é férias ou entra não remunerado. E a PGR, o senhor já sabe quando vai indicar? Já tem uma data? Até quando? É setembro, eu não sei qual a data da posse, em setembro. É 17, você faz uns 30 dias antes, então mais ou menos, o máximo 17 de agosto, vai nascer a criança, vai ter fumacinha branca aí. Mas tem sua opinião dos institutos federais? Eu fui aluno do Instituto Federal lá em Maceió. Eu acho que, olha só, um problema, vou falar de problema, tem coisas boas no Instituto, obviamente. É quem comanda o Instituto. Nem lista tríplice é. Não sei se é essa a resposta que eu der para você. São importantes, tem que continuar. Tem que continuar. É lógico. Presidente, o que o senhor aguarda dos Estados Unidos? O senhor falou que aguarda um retorno do governo dos Estados Unidos para fazer Tem um documento que você manda, está na Convenção de Viena, se não me engano, artigo 40, se não me engano. Você participa aos países, aquele nome. Né? Vamos supor que o governo Dilma tivesse indicado o Gabeira. Né? Tá. Não seria aceito porque ele participou do sequestro do embaixador americano. O senhor já conversou com o presidente Trump? Várias vezes sobre isso, ainda não. Ele me franqueou, ligava para ele a hora que eu quiser, mas eu não liguei para ele sobre esse caso. Eu duvido que o governo americano decidirá o contrário. Mas se der, a gente vai respeitar.